pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez, e dessa vez eu vou demonstrar para vocês quando a gente tem uma variedade de fluidos com várias colunas e alturas diferentes dentro de uma tubulação específica, como fazer uma expressão algébrica que define a variação de pressão entre dois pontos nessa tubulação, tá? Então, como a gente vai trabalhar diferentes tipos de pressão, com diferentes alturas e diferentes fluidos, tá? Eu vou deixar aqui uma célebre frase, da literatura brasileira para vocês refletirem durante o exercício. A frase é o seguinte: vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão. Então martela, martela, martelão, levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão. Beleza? Bora para os exercícios! Então, sempre lembrando que para resolver problemas de pressão estática e mecânica dos fluidos, vocês deverão coletar os dados denunciados da figura, nomear os níveis, analisar as colunas de fluidos, encontrar um ponto de equilíbrio, aplicar os cálculos preliminares e, por último, aplicar os cálculos de estática de fluidos. Então, vamos à primeira etapa, que seria coletar os dados denunciados da figura. Aqui diz que a água encontra-se no interior dos tubos A e B. Então tá aqui, ó, Isso aqui é tudo uma tubulação só, tá? Com níveis diferentes aqui. Só que aqui existe, ele colocou já o nome, que é uma tubulação A, e aqui é a tubulação B, tá? E esta parte é constituída de água e aqui também, Também tem óleo lubrificante, aí a densidade do óleo é 0,89, que é esse aqui, mais amarelinho, Está na parte superior do tubo U invertido, tá aqui. E mercúrio, lá embaixo, o famoso Hg, com densidade relativa de 13,50, está na parte inferior dos tubos em U. Então tá aí, ó. A gente tem água, óleo e mercúrio, com as respectivas densidade relativa, Água 1 é óleo 0,89, mercúrio 13,5. Determine uma equação que determine a diferença de pressão entre os pontos A e B. Então ele quer uma equação que faça aqui uma referência, uma relação entre os pontos A e B. A próxima etapa agora é nomear os níveis. Nós já temos aqui dois níveis nomeados, que é o nível A e o nível B. Então agora a gente vai começar, tanto faz o nome, tanto faz o sentido dos níveis aqui. Eu vou começar por aqui, nesse sentido daqui para lá, onde este aqui eu vou chamar de C, mas você pode chamar do que quiser, Este outro aqui nós vamos chamar de D. Este mais abaixo aqui nós vamos chamar de E. E este outro aqui nós vamos chamar de F. Então, não temos mais níveis para dar nomes, porque lá em cima eu já vou ter o B, que já tem nome, e aqui já tem o A. Beleza, Próxima etapa, analisar as colunas de fluidos. Então, vamos ver o seguinte aqui, ó. Essa primeira coluna aqui, que de 10 polegadas, nós vamos chamar de coluna AC, altura AC. A próxima coluna, que é essa diferença aqui, ó, nós vamos chamar de coluna CD, altura CD. A outra altura, que é essa daqui, ó, vai ser a altura DE. Ah, mas por que não considerou lá em cima? Porque não tem diferença, O mesmo nível daqui, ele vem para cá, ó, Então eu vou lá no próximo nível E, vou chamar de altura DE, 4 polegadas, Tem o próximo nível aqui, que é o nível EF, altura EF. Então, HEF igual a 5 polegadas. E, por último, lá, temos ainda a altura FB, que será 8 polegadas. Então, esses são os níveis, Próxima etapa, encontrar um ponto de equilíbrio, O que seria o nosso ponto de equilíbrio aqui, ó? Como eu estou querendo fazer uma relação entre A e B, entre A e B, eu vou considerar o ponto A, porque ele é o nível mais baixo. O que vai acontecer? Como o meu sentido positivo para analisar a pressão é sempre para baixo, de cima para baixo é positivo, eu vou pegar o ponto mais baixo aqui para estabelecer a relação de nível. O que mais que eu vou conseguir ver? A minha outra linha de referência aqui, ó, que será o ponto B. É a relação entre A e B. Então, a minha diferença de pressão, que é a relação que o exercício quer, que ele estabelece, vai ser a pressão A menos a pressão B, que é a pressão do nível mais baixo menos a pressão do nível mais acima, do nível superior. Então, aqui nós vamos chamar de equação 1. A variação de pressão será igual à pressão do nível A menos a pressão do
do nível B que está mais acima. Então, estas são as duas linhas de referência que eu vou utilizar, por isso eu vou partir, meu ponto zero vai ser o nível A aqui, o ponto A, tá? O que mais que eu posso fazer? Aplicar os cálculos preliminares, é a primeira etapa, né? Veja aqui que eu estou com as medidas de alturas em polegadas, né? Então, eu posso converter para metro, apenas multiplicando por 0,0254, todos esses valores, né? Que eu vou ter as medidas em metros, né? Então, aqui, o HAC vai ser 0,254 metros, o HCD 0,0762 metros, o HDE 0,1016 metros, o HF 0,0127 metros e o HFB 0,2032 metros. Então aqui é só uma etapa de conversão. O que mais que eu posso fazer nessa etapa preliminar ainda? Eu posso calcular as densidades, porque eu tive, de todos os fluidos, só foi me fornecida a densidade relativa. E eu vou calcular a densidade verdadeira, porque eu vou precisar delas, né? Então, para a água, eu pego a relativa e multiplico pela densidade da água, que vai dar 1.000 kg por metro cúbico, tá? Para o óleo, tá? Eu vou pegar também a relativa e multiplicar pela densidade da água, é assim que se faz para os líquidos, se fosse gases seria pela do ar, tá? E nós vamos ter aqui a densidade do óleo de 890 kg por metro cúbico. E depois do mercúrio, também vou multiplicar pela densidade da água, que é 1.000 kg por metro cúbico, teremos aí a densidade do mercúrio de 13.500 kg por metro cúbico. Então, esses seriam os cálculos preliminares, né? Onde eu tenho todas as alturas em metros e também as densidades já na unidade do sistema internacional, quilograma por metro cúbico. Então, agora sim, em massas específicas, né? Ou densidades. Então tá, agora a próxima e última etapa seria a aplicação dos cálculos, né? Tem aqui já os valores das alturas convertidas e aqui no cantinho deixei os valores das densidades também, que a gente calculou, tá? E aqui salvo a equação 1, que seria a diferença de pressão PA menos PB. O que vai acontecer? Como eu vou começar pelo ponto A, né? Este aqui é o nível A, altura A, né? Qual que é a pressão em A? É a própria pressão A, né? Não conheço a pressão A, não foi fornecido para a gente, né? A gente só quer estabelecer uma relação, então a pressão A vai ser pressão A, ela mesma, né? Próxima etapa, vamos descer aqui, ó, vamos seguir o circuito aqui, né? Pressão em C. O que seria a pressão em C? Ela é a pressão em A mais o ρGH desta coluna de água aqui, ó, né? Desta coluna de líquido que já está aqui. Então, sempre considerando positivo sentido para baixo, tá? Então, cada vez que eu estou indo de um nível acima para um nível abaixo, eu vou somar. Tá? Se eu estiver indo do nível abaixo para um nível acima, eu vou diminuir. Então, jamais esqueçam desta relação aqui, ó. Veja, a pressão em C, ela vai ser a pressão em A, que já existe, mais ρGH. Se eu estivesse indo de baixo para cima, ela seria menos ρGH, tá? Como eu estou indo de cima para baixo, né, sentido para baixo positivo, então vai ser a pressão A que já existe mais ρGH. Só que o ρ de água e o H vai ser o HAC, que é essa altura aqui, que a gente conhece. Então vamos substituir os valores aqui. Lembrando que G é a aceleração da gravidade, tá? Então a pressão em C vai ser a pressão A, que eu não conheço, mais 1.000, que é a densidade da água, vezes 9,81, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura HC, a altura AC, né, que é 0,254 metros. Então, a pressão em C será igual à pressão A mais 2.491,74. Beleza, deixo salvo isso aqui. Já conheço a pressão em C. Agora, seguindo o circuito aqui, ó, nós vamos chegar lá na pressão D, né? Pressão D. O que será a pressão D? Veja, agora sim eu estou indo de baixo para cima, tá? Essa altura aqui, ela está num nível mais abaixo, chegando lá em D acima. Então, a pressão D vai ser igual à pressão C, que já existe, menos ρGH aqui. Então, veja, ó, a pressão D vai ser igual à pressão C, que já existe, menos o ρGH do mercúrio, porque este líquido aqui é o mercúrio, tá? Então, ρ do mercúrio e a altura CD, que é essa altura de coluna de mercúrio.
Substituindo esta equação aqui, ó, tá? O que é a pressão em C? É tudo isso aqui, ó, PA mais 2.491,74. Então, no lugar do PC, eu vou colocar isso aqui, PA mais 2.491,74, né? Menos ainda, substituir os valores, pois eu conheço o ρ do mercúrio, que está 13.500, e também conheço a altura CD que eu converti lá na parte anterior, aqui, ó, 0,0762 metros. Então tá, substituo esses valores, né? Todo esse termo aqui, esses dois primeiros termos, é a pressão C, que já existia, e menos, né, o ρ vezes o G, seleção da gravidade, vezes a altura H. Fazendo essa relação aqui, tá? Essa parte matemática, né? Multiplicando tudo isso aqui dentro, né? Que vai dar um número negativo, né? Mais isso aqui que está positivo, nós vamos chegar a um número negativo aqui. Então, a pressão em D vai ser igual a pressão em A menos 7.599,807, que é você somar esse valor aqui, né? E diminuir com esse aqui, ó, né? Que você vai ter a relação ali. Então, veja, agora nós conhecemos a pressão no ponto D, que é a pressão em A, que eu ainda não conheço, nem vou conhecer, pois o enunciado não deu, menos 7.599,807. Então tá, continuando o circuito aqui agora, nós vamos chegar aqui, que é a pressão E, né? Ponto E. Agora sim eu estou vindo de cima para baixo, então agora eu vou somar, tá? A pressão em E será a pressão em D, que eu já conheço, mais ρGH de óleo. Então aí, a pressão E vai ser igual à pressão D, que eu já conheço, que está aqui, né? Mais o ρGH do óleo, né? E a altura aqui, ó, é a altura DE. Então, onde eu tenho PD, eu vou substituir por PA menos 7.599,807, e aqui eu vou substituir pelos valores, pois eu conheço, né, todos esses três valores, essas três incógnitas aqui. Substituo os valores aqui. Esses dois primeiros termos é só a pressão D que eu já tinha aqui, mais a resolução aqui, que é a densidade do óleo, a aceleração da gravidade e a altura DE, que nós tínhamos aqui encontrado antes, né? Então, resolvendo isso aqui, agora eu vou somar com esse número negativo aqui, tá? E nós vamos ter uma pressão em E, que é igual a PA menos 6.712,74756, tá? Então, esta é a pressão no ponto E. Temos aqui a pressão E, seguindo o fluxo aqui, a gente vai chegar na pressão F, né, que é esta aqui. A pressão F, né, ela vai ser a pressão em E que eu já conheço. Como eu estou subindo agora, né, vai ser menos ρGH de mercúrio, mais uma vez. Então, a pressão F vai ser a pressão E, que eu conheço, menos o ρGH do mercúrio, tá? A altura EF, que também nós já conhecemos. Então, onde eu tenho a pressão E, eu vou substituir por todo esse termo aqui. E o ρ, o G e o H, eu vou substituir porque eu já conheço esses valores. Então, tá aí, ó. Pressão F vai ser igual a pressão A, menos 6.712,74756, menos ainda o ρ do mercúrio, que é 13.500, vezes 9,81, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura EF, que é 0,127. Chegamos, então, a uma pressão F de PA menos 23.531,99256. Né? Então, esta é a pressão no ponto F, esta pressão aqui. E por último, e não menos importante, agora sim, nós vamos encontrar a pressão em B. Tá? Como eu ainda estou subindo, mais uma vez eu vou ter que diminuir, subtrair, né? Que vai ser a pressão em B igual a pressão F menos esta coluna, que agora é a coluna de água. Tá? Então tá lá, a pressão B vai ser igual a pressão F menos o ρ da água vezes G vezes o HFB, que nós conhecemos aqui. Então, onde eu tenho a pressão F, eu vou substituir por PA menos 23.531,99256, né? E aqui eu substituo pelos valores da densidade da água, aceleração da gravidade e a altura FB, que nós conhecemos lá, que foi convertido de 8 polegadas. Tá? Aí, nós encontramos, então, a pressão B, resolvendo isso aqui, que vai ser igual a pressão A menos 25.525,38456. Tá?
Beleza, chegamos no ponto final lá, né? Não temos mais para onde correr nesta vidraça aqui, neste tubo de ensaio. Aí, o que eu posso fazer? Eu vou pegar o B que está aqui e passar para cá, porque lembre-se, a equação 1 dizia que o ΔP, variação de pressão, é a pressão A menos a pressão B. Então é isso que nós vamos fazer. Vou pegar a pressão A, né? Vou pegar a pressão B aqui, passar para cá diminuindo a pressão A, e esse 25.000 aqui eu passo e jogo para o outro lado. Então tá aqui, ó, né? Isolo PA menos PB vai ser igual a positivo, porque eu tive que jogar para o outro lado, né? 25.525,38456, né? Então isso implica que a variação de pressão neste tubo de ensaio aí é igual a 25.525,38456. E é isto a resolução do exercício. Foi fácil a explicação? Conseguiu entender o exercício? Por favor, deixa um like e favorita o vídeo para ajudar no engajamento. Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, pois esse canal possui vários vídeos da área de engenharia, principalmente engenharia mecânica. Dúvidas ou sugestões de vídeos futuros podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder e esclarecer as dúvidas de vocês. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.